Em entrevista coletiva após a sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério lembrou o tumulto ocorrido na tarde de hoje e apontou que a gritaria mostrou que a CPI se resume a um palco de narrativas. O senador disse: "A CPI sempre se pauta nas narrativas. Quando comecei a apresentar os pontos da narrativa, eles começaram a ficar histéricos, esqueceram qualquer regra de convivência interna e partiram para o ataque." O senador Marcos Rogério lembrou que o depoente de hoje tinha sido indicado pelo governo federal, mas a indicação foi retirada e então o Senado decidiu, para contrariar o governo, manter a indicação. Segundo o senador, agora, quando é do interesse do comando da CPI, a narrativa de que a indicação foi do governo, os senadores ignoram as declarações do próprio depoente e também os registros da casa. Marcos Rogério disse: "Toda a narrativa parte de uma base falsa, e eu lamento isso." O senador apontou que o comando da CPI mira parlamentares da Câmara dos Deputados e alertou sobre os riscos para o futuro. O senador disse que, embora discorde de muitas atitudes da agência, isso não lhe dá o direito de incluir pessoas como investigados sem uma forte motivação. Marcos Rogério questionou: "O Senado vai aceitar se fizerem uma CPI lá e começarem a chamar senadores como investigados?" O senador apontou que a CPI é utilizada como instrumento político e resumiu: "Se não falar o que o relator quer ouvir, o que a oposição quer ouvir, então não vale, não serve." São narrativas. Questionado sobre o que espera do parecer do relator Renan Calheiros, Marcos Rogério apontou que não deve haver nenhuma surpresa, pois o relator sempre disse o que vai fazer. Marcos Rogério disse: "Ele já escolheu um culpado, já mirou o presidente Bolsonaro e acha que ele é culpado por tudo." O senador disse que gostaria de ser surpreendido com a inclusão no relatório dos casos de corrupção como o do Consórcio Nordeste, mas acrescentou: "A considerar o que foi feito na CPI, o relatório principal deve ser um relatório manco." O senador acrescentou que apresentará um voto em separado, trazendo os dados que foram levantados durante a CPI. O senador lembrou que o ex-ministro Carlos Gabas, cuja convocação foi recusada na CPI, foi convocado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte hoje e lá ficou calado, amparado por um habeas corpus. Marcos Rogério lembrou que o Consórcio Nordeste pagou adiantado e nunca recebeu, mas a CPI nunca quis investigar, nunca quis chamar ninguém para prestar depoimento. A escolha de culpados, seguida pela busca de crimes para atribuir aos escolhidos, foi a principal marca da CPI e também pode ser observada na velha imprensa e nos inquéritos conduzidos nas cortes superiores, com os quais a CPI mantém intenso intercâmbio de informações sigilosas. A renda deste vídeo e de todos os outros da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. O ministro decidiu, de forma monocrática, em um inquérito administrativo, confiscar toda a renda da empresa a pretexto de impedir a divulgação de discursos que não lhe agradam. Sem a renda, a empresa em breve não poderá mais manter sua estrutura em funcionamento, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Boa tarde. Senador, como que o senhor avalia o depoimento de hoje do diretor da ANS? Olha, o depoimento dele está sendo um depoimento bastante técnico,
mas, assim, ao mesmo tempo, derruba por tese, né? Derruba por terra as teses acusatórias da CPI. A CPI, eu tenho denunciado isso desde o começo, sempre se pauta, sempre se firma nas narrativas. E eu cheguei, e quando comecei a apresentar os pontos da narrativa, eles começaram a ficar histéricos e esqueceram qualquer regra de convivência interna e partiram para os ataques. Por quê? Porque a CPI é um palco de narrativas. Tudo que você não tem na CPI é uma investigação séria, buscando provas, buscando os fatos, as evidências. Veja, esse diretor da ANS foi indicado pelo governo e, posteriormente, o governo retira a indicação, retira a mensagem da indicação. Quem escolhe contrariar o governo e aprovar o nome dele é o Senado Federal. O Senado adotou a indicação dele, mesmo tendo a retirada do nome dele pelo governo federal. E aí, aqui, a CPI acusa como se o governo tivesse escolhido, como se o deputado A tivesse indicado, e ele disse, não fui indicado por esse deputado, fui indicado pelo ex-ministro Og. E eles simplesmente dizem, não é isso, você foi chefe de gabinete do deputado Ricardo Barros, logo você foi indicado por ele. Ele disse, não fui. E eles continuam com a narrativa. E aí eu fiz uma pergunta apenas para poder contextualizar a questão da narrativa. Vem cá, você tem algum parentesco com algum ex-senador? Ele vai e diz que é primo legítimo do ex-senador Lindenberg Faria. Aí eu disse, eu posso dizer que pelo fato de você ser primo dele, o Lindenberg te indicou para ser diretor? Não. Então a CPI o tempo todo trabalha em cima de premissas falsas. Sabe, eu discordo da gestão dele em relação à agência em alguns aspectos. Na questão da vacina, por exemplo, a agência resolveu recentemente, negou a incorporação da vacina no rol de procedimentos de plano de saúde. O que significa isso? Que aqueles que são beneficiários de plano de saúde ao ser vacinado, hoje não tem a possibilidade do governo, do Ministério, cobrar do plano de saúde o ressarcimento por essa vacina. Se nós considerarmos que cada vacina custa $10, são 2 doses, nós teríamos aí algo perto de R$1 bilhão, só desses. E ele disse que é possível que haja uma revisão e que haja uma reconsideração em relação a isso. Então, o depoimento dele é importante, né? Acho que os membros da CPI acabaram se frustrando porque esperavam um depoimento trágico, e ele fala com bastante firmeza. Mas a minha questão aqui é que toda a narrativa ela parte de uma base falsa, né? Eles querem, e aí eu lamento isso, a CPI está sendo usada como instrumento político de um jeito que talvez no futuro represente mais prejuízos para as duas casas. Uma CPI do Senado mirando o tempo todo em parlamentares da outra casa, deputados federais. Não faço defesa de deputado A, de deputado B. Eu discordo de muita coisa que muitos falam, mas isso não me dá o direito de, como senador da República, no âmbito de uma CPI do Senado, começar a colocar como investigado deputado federal A, deputado federal B. Eu pergunto, o inverso será aceito pelo Senado Federal, quando a Câmara dos Deputados começar a fazer CPI lá e colocar senadores da República como investigado? Se há alguma conduta ilícita, antiética, que se apure no foro apropriado, ou no Conselho de Ética da Câmara, ou no Judiciário. Mas não acho que a CPI deva ser usada como instrumento político, como está sendo utilizada, e se negando a investigar o que aconteceu nos estados e municípios com relação à corrupção, o que é lamentável. Mas acho que foi um depoimento hoje bom, um depoimento que esclarece muitos pontos, embora, né, o relator e boa parte da oposição diga, olha, não é verdade, você está mentindo. Quer dizer, se não falar o que o relator quer ouvir
ou que alguns membros da oposição querem ouvir, então não vale, não serve. São narrativas. Senador, em relação ao próprio relatório, né? Tem uma data aí para ser entregue dia 19. O que o senhor espera desse parecer? Bom, em relação ao relatório que o senador Renan vai apresentar, não acho que haja nenhuma surpresa. Ele já está dizendo todos os dias o que vai fazer. Ele já escolheu um culpado. Ele já mirou no presidente da República e acha que ele é culpado por tudo. Então, o relatório dele deve partir dessa premissa, né? Focado no governo federal, focado no Ministério da Saúde. Espero que ele nos surpreenda, né, com o enquadramento do que aconteceu no Consórcio Nordeste, nos estados, nos municípios. Mas a CPI se negou, né, a tomar o depoimento aqui de prefeitos, né, de secretários estaduais, porque o Supremo disse que não podia ouvir governador, mas podia ouvir secretários, podia ouvir diretores, podia ouvir empresários. Nada disso foi feito. Então, a considerar o que foi feito na CPI, o relatório deve ser, o relatório principal, um relatório manco. Um relatório que não levará em consideração as graves acusações que apareceram de desvios, de corrupção no âmbito dos estados e municípios. Da minha parte, eu quero apresentar um voto em separado, trazendo aquilo que nós recebemos na CPI, o que nós ouvimos dos depoimentos e considerando os documentos que foram encaminhados também à CPI da pandemia. Devo apresentar esse relatório logo na sequência do voto do relator. E em relação ao depoimento de amanhã, né? Está confirmado que será um depoimento de um beneficiário da Prevent Senior e um médico, um ex-médico, na verdade. Como que você avalia? Como que vai ser esse depoimento amanhã? A importância? Bom, a CPI inovou como nunca antes, né? A CPI trouxe aqui uma advogada para dar depoimento em nome de testemunhas. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dar depoimento por procuração. Imagine se a moda pega. Daqui a pouco o traficante de drogas não vai dar depoimento, manda advogado dar depoimento, advogado. Daqui a pouco alguém é acusado no âmbito da administração pública, não, eu não quero dar o depoimento, meu advogado vai lá dar o depoimento. Isso aconteceu. Agora, quando você tem a possibilidade de trazer aqui um médico, né, ou um paciente, né, que tenha tido realmente envolvimento com a questão, aí está no caminho correto. Aí é um depoimento válido, que contribui, né? Agora, depoimento de alguém que diz estar representando advogado, são, assim, excepcionalíssimas as hipóteses em que ele pode atuar na condição de testemunha, mas não na condição de advogado. Está ali representando os seus clientes. Isso não é testemunha. Tomara que esses depoimentos de amanhã possam acrescentar informações, esclarecer realmente o que aconteceu e contribuir com a CPI, porque senão é mais uma oportunidade perdida. Poderíamos estar ouvindo aqui, né, o representante do Consórcio Nordeste, que aliás, hoje o secretário do Consórcio Nordeste foi convocado na CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, lá compareceu, levou debaixo de um braço um habeas corpus e ficou em silêncio, não disse nada. Ou seja, eles não têm ou não querem dar explicação sobre o que foi feito e como foi feito com os recursos que o governo federal mandou para atender a população dos estados do Nordeste. E eles desviaram. Ali foram quase 50 milhões de reais para a compra de respiradores. Eles compraram de uma loja que trabalha com produtos à base de maconha. A empresa não entregou os respiradores, mas o Consórcio Nordeste pagou adiantado por esses respiradores e nunca recebeu um só respirador. Mas a CPI aqui nunca quis investigar, nunca quis chamar aqui ninguém para prestar depoimento. Tomara que amanhã a gente tenha a sorte de ter aqui depoimentos que acrescentem alguma coisa. Muito obrigada, senador. Obrigado a você. Obrigado, gente.